Olá! Dando continuidade à disciplina de toxicologia veterinária, vamos falar sobre os praguicidas, que são agentes tóxicos responsáveis por um grande número de intoxicações graves nos animais domésticos. Inicialmente, vamos definir alguns termos bastante importantes para a nomenclatura do tema. Primeiro, temos o termo pesticida, que na realidade é uma tradução literal do inglês, pesticide, e seria relacionado a pestes, né? Então tem muita gente que não gosta desse termo, justamente por ele evocar pestes, e não exatamente pragas, como é o termo seguinte, praguicida, né? Então o controle de pragas, né? É um termo mais amplo, que é considerado mais adequado, mais correto. Outro termo que é muito utilizado é o termo agrotóxico. Esse termo é muito usado porque ele enfatiza o lado tóxico desse produto. Está relacionado principalmente a produtos agrícolas, né, que é utilizado esse termo agrotóxico, né? Então ele é bastante conhecido, bastante importante. Produtores de produtos para uso agrícola preferem o termo defensivo fitossanitário, defensivo agrícola, né? São termos já mais amenos, né, que não enfatizam o lado tóxico. Na realidade, então, todos esses quatro termos se referem à mesma coisa, mas o importante é saber que existem eles e a diferença entre eles. Os praguicidas, eles vão atuar sobre pragas de diversos tipos. Então temos os inseticidas, que combatem insetos, acaricidas, né, contra ácaros, rodenticidas, contra roedores, fungicidas, contra fungos e herbicidas contra plantas daninhas. O controle das pragas agrícolas acaba utilizando um grande número de produtos diferentes, né? Então são vários praguicidas que são utilizados. Infelizmente temos um problema no Brasil, que é o contrabando, né? A importação ilegal de vários princípios ativos, vários produtos, né? Alguns princípios ativos são permitidos no país, mas também existem produtos cujo princípio ativo não é permitido no país. Há uma grande oscilação entre os vários períodos sobre o tipo de princípio ativo que acaba sendo importado ilegalmente, né? Então contrabandeado para o país. Falando sobre o uso agrícola, ele pode ser utilizado de diversas formas. Então aqui nessa imagem vemos a pulverização de uma lavoura. O pulverizador, a pessoa que está aplicando o produto, ele está com o pulverizador nas costas, né? E ele está trajando um material, um equipamento de segurança, né? Então roupa impermeável, luvas, ele está utilizando máscara. Então ele tem toda uma paramentação para evitar que ele mesmo seja intoxicado. Infelizmente é muito comum casos como esse aqui, em que o aplicador ele não está utilizando nenhum tipo de equipamento de proteção individual, ou seja, ele está sendo exposto ao produto que ele está aplicando. Então ele corre um risco de se intoxicar. Muitas vezes até o aplicador está fumando ao mesmo tempo que está aplicando, o que é um risco maior ainda, porque isso ajuda a absorver mais ainda o princípio tóxico. A aplicação também pode acontecer, por exemplo, por aviões. Então é muito conhecida, né, essa aplicação pelos aviões agrícolas, né? A frota de aviões agrícolas no Brasil está em torno de 2.200 aeronaves. Eles aplicam com uma certa altitude e aí o vento ajuda a dispersar esse produto para fora da lavoura também. Então os arredores da lavoura acabam sendo contaminados também pelo princípio ativo. Mais recentemente têm sido utilizados alguns drones especiais que permitem a aplicação mais próxima da planta em locais mais restritos, né? É um tipo de utilização que ainda está restrito, mas está crescendo cada vez mais. Ele tem a vantagem de dispersar menos o produto fora da lavoura. Por outro lado, é uma aplicação que acaba sendo mais cara porque ele atinge uma área um pouco menor por vez que está aplicando. Então ele demora um pouco mais para aplicar.
Existem praguicidas que na agricultura são utilizados na forma de grânulos aplicados diretamente na cova onde ficará a planta. Então eles são utilizados da mesma forma que são utilizados alguns fertilizantes, né? Colocando ali na cova. Então esses grânulos eles contêm no máximo 15% do princípio ativo, junto com um material inerte, para facilitar a aplicação desse produto no local. Então temos vários produtos que são assim granulados, né? São pequenos granulozinhos, né? Que contêm o princípio ativo. Uma outra forma de utilização agrícola de praguicidas, que vamos exemplificar aqui, é a utilização de iscas para o combate, para o controle de formigas cortadeiras. Então essa isca é espalhada num local onde passam essas formigas, então por onde tem a trilha delas, né? E essas formigas vão colher esses grânulos e levar para o formigueiro, onde vai acabar atuando, combatendo essas formigas. Em veterinária, os praguicidas são muito utilizados como ectoparasiticidas. Então tem várias formas de aplicação, né? Incluindo pulverização, aplicações por on. Então temos um grande número de produtos praguicidas que são utilizados com essa finalidade em grandes animais. E também temos vários produtos praguicidas utilizados em pequenos animais, na forma de shampoos, sabonetes, top spot, drop spot, e assim vai. São vários tipos, né, de aplicações. Temos também as coleiras, né, coleiras antipulgas, coleiras para repelente para o mosquito da leishmaniose. Então são vários produtos que são utilizados aí para os pets. Os praguicidas também têm uma importante utilização para o controle de vetores de doenças infecciosas, né, mosquitos, entre outros. Né? Então temos vários tipos de formas de controle, como por exemplo o fumacê, que vai passando aspergindo o produto. Né? Mas também temos sais e produtos solúveis, né, que são colocados em águas onde tem o risco de multiplicação dele. Então temos vários produtos para o controle de vetores. Então acaba sendo bastante importante para o controle de doenças infecciosas para o ser humano. Praguicidas também são amplamente utilizados no ambiente doméstico. Então, principalmente a forma de sprays. Esses sprays são muito utilizados, né, para controle de mosquitos, baratas, né, invertebrados de modo geral. Né? Aí tem aquelas propagandas bastante curiosas, né? Diz que mata até mosquito da dengue, né? Como se ele fosse um pouco diferente dos demais. Né? Então, temos vários desses produtos disponíveis no mercado. Aqui temos exemplificado uma comparação de produtos de várias marcas, né? Com relação à eficácia contra diversos tipos de invertebrados. Né? A variação na eficácia se dá não apenas pelo princípio ativo, mas também, às vezes, produtos com o mesmo princípio ativo e mesma concentração do princípio ativo podem ter variações na eficácia por causa da presença de adjuvantes e dos solventes utilizados. Né? Então, às vezes, o mesmo princípio ativo ele pode ter eficácias variáveis de acordo com o produto. Além da forma spray, temos produtos que são atrativos para alguns invertebrados, né? Então, no caso, formigas, doceiras, baratas. Né? Então, são géis que acabam sendo aplicados pelo ambiente doméstico por onde passam esses insetos. Né? Coloquei aqui um exemplo de um produto comercializado na Turquia para não fazer propaganda de nenhum produto nacional. Temos um problema muito importante, que é a utilização incorreta de produtos inseticidas. Então aqui temos como exemplo um produto chamado Neocid, que é um pó para aplicação contra invertebrados no ambiente, que é para espalhar esse pó no ambiente, que acaba sendo muito utilizado para controle de ectoparasitas. Então, principalmente em crianças, já foi muito mais comum
nas décadas de 70, 80, né, mas até hoje existem alguns casos, né, de pessoas, mães, que passam no cabelo das crianças para combater piolhos. Muitas vezes, essa utilização acaba não tendo nenhum problema grave. Infelizmente, a utilização de produtos que não são destinados ao uso em humanos e também em animais, né, acabam causando intoxicações. Então, por exemplo, aqui é um produto que não é para utilização em humanos, acabou causando a morte de uma criança ao tentar ser utilizado como controle de piolhos. A criatividade com os inseticidas é muito grande, então tem vários até outros produtos que acabam sendo utilizados aí como inseticida. Então se vocês entrarem, por exemplo, no YouTube e ficarem procurando lá sobre inseticidas caseiros, a quantidade de produtos ali que é indicado, de soluções miraculosas, assim, é bastante grande. Aliás, alguns desses vídeos são até engraçados de ouvir o que eles falam, como é que seria o mecanismo das coisas, né? Bastante interessante, bastante curioso. De vez em quando aparecem no mercado também produtos, né, que na realidade são importados de forma ilegal e a gente não sabe direito como é que funciona, qual a segurança deles, né? Então, como exemplo, temos aqui um produto que fez muito sucesso, o chamado giz chinês. Então ele é aplicado, né, num local e aí acaba com os invertebrados naquele local por onde eles passariam, né? A gente não sabe qual é o princípio ativo, mas provavelmente são produtos arsenicais. Para os produtos de uso agrícola, os produtos são classificados de acordo com o grau de toxicidade. Então ele varia do grau 1, extremamente tóxico, até o grau 4, que é pouco tóxico. Na embalagem desses produtos, acaba vindo uma faixa com essas colorações de acordo com a sua classificação toxicológica. Lembrando que não existem produtos que não sejam tóxicos, né? Produtos atóxicos. Ou eles são muito tóxicos, medianamente, moderadamente, ou pouco tóxicos. Jamais são produtos considerados atóxicos, porque tudo depende da dose para causar a intoxicação. Então, lembrando, até água pode causar intoxicação, mas teria que tomar mais de 20 litros por dia para poder ter algum tipo de intoxicação desse tipo. Mas nada pode ser considerado atóxico. Então, os praguicidas são responsáveis por um grande número de intoxicações, muitas vezes graves, podendo ser fatal, como nesse caso. Além da intoxicação clínica causada pelos agrotóxicos, né, é importante também a exposição prolongada a esses produtos. Então, no caso de consumidores, existe a exposição a produtos residuais em vários tipos de alimentos. Então, aqui temos um exemplo de uma dessas avaliações de alimentos, né, sobre a frequência de contaminações por produtos acima do nível máximo permitido pela legislação. O grau de contaminação tem uma variação sazonal e também regional, certo? Depende de onde foi produzido aquele alimento, de onde ele veio, né? Então isso aqui é um tema bastante importante para a área de inspeção de alimentos, né? Uma coisa muito importante sobre os praguicidas é o seu impacto ambiental, que acaba atingindo um grande número de espécies silvestres aí no meio ambiente. Entre essas espécies temos, por exemplo, as abelhas. São grandes números grande variedade de espécies de abelhas que estão presentes. Vou até aqui para exemplificar uma abelha que normalmente a gente não presta atenção, né? A abelha cachorro, por exemplo, o arapuá. Então, uma abelha pretinha, né? Então, uma das centenas de espécies de abelhas que temos por aí. Essa aqui é uma daquelas abelhas sem ferrão. Então, a gente acaba normalmente não prestando atenção nesse tipo de abelha, mas é uma espécie, nesse caso aqui, que ela
acaba polinizando um grande número de espécies de plantas de interesse para o ser humano. E falando das abelhas, né, foi lançada uma campanha chamada Bee or Not to Be, né, falando sobre a importância das abelhas para a polinização de alimentos. Então existe uma estimativa que algo entre 70% e 80% das plantas consumidas pelo ser humano são polinizadas por algum tipo de animal, seja invertebrado, principalmente as abelhas, ou até mesmo vertebrados, né? Como por exemplo, morcegos nectarívoros. Então temos aqui nesse quadro aqui, exemplos, né? Então tem alimentos que dependem 100% de polinização por abelhas, certo? Frutas, de modo geral, dependem bastante de polinização por abelhas, mas a produtividade aumenta muito quando tem essas abelhas, e às vezes até a qualidade do fruto produzido é bem melhor, certo? Então, às vezes a produtividade pode, total, não ser tão grande, a diferença quando tem a presença da abelha ou não, mas quando tem a presença, a qualidade do produto formado é muito melhor. Então temos, por exemplo, o melão, né, que acaba tendo uma diferença muito grande na qualidade do melão produzido quando a gente introduz abelhas nele. É muito grande o número de princípios ativos que podem ser utilizados como praguicidas. Antigamente eram utilizados metais e posteriormente produtos organoclorados, que esses já foram todos retirados do mercado. E atualmente temos organofosforados e carbamatos, piretroides. Do grupo dos chamados formamidínicos, temos um produto que é o amitraz e temos o fipronil e os neonicotinoides, que são utilizados como agrotóxicos, né? Que eles têm baixa toxicidade para os vertebrados, apesar de alta toxicidade para os invertebrados. Como fipronil e neonicotinoides, eles acabam não tendo uma importância clínica na toxicologia veterinária, a gente não vai falar sobre eles. Então, como produtos praguicidas, já foram muito utilizados vários metais, né? Metais pesados, utilizados aí para o controle de pragas, né? Então, temos o cobre, utilizado até hoje na forma da cauda bordaleza, mas temos vários produtos proibidos, né? Já não são mais utilizados, né? Então, por exemplo, arsenato de chumbo, certo? Aqui a marca Acme não é piada, não, ela é real, né? Ou pelo menos era, né? Temos um outro, né, chamado Paris Green. Esse aqui tem uma história interessante, né? Ele começou como um tingimento de vestidos, né? Então ficou famoso a partir de 1864. Então tinha uma cor, um tom especial de verde que era adquirido com esse corante. Só que por causa disso, por causa de ficar fashion nessa época, a utilização dessa coloração acabou causando até mortes em algumas pessoas por causa do produto, né? Então esse Paris Green é uma mistura, né, de trióxido de arsênio com cobre, ou então certo arsinato de cobre, certo? Então arsênio com cobre. Então eram produtos bastante tóxicos, causaram muitas intoxicações no ser humano e também nos animais. A importância dos metais vocês já viram na aula sobre metais tóxicos. Depois dos metais, vieram os produtos organoclorados, né? Em 1940, na década de 1940, mas principalmente 50 e 60, eles foram muito utilizados, né? Então, os organoclorados eles eram tão utilizados que chegou até a ter, na época, uma charge aqui, em que foi chamada de outra bomba atômica contra as pragas, né? Então foram muito utilizados, né? Então a ação praguicida deles era bastante interessante, chamava bastante atenção e tinha vantagem de que não eram tão tóxicos quanto os metais que existiam anteriormente.
Então eles acabaram sendo amplamente utilizados, né? Então não só na agricultura, mas também aqui no controle de ectoparasitas em animais domésticos, né? Principalmente bovinos. E eles também chegaram a ser usados diretamente no ser humano, certo? E isso acaba sendo uma coisa bastante grave, né? Atualmente, pelo que a gente conhece, né? Mas na época foram muito utilizados. E acabavam tendo esse pouco cuidado com a toxicidade, porque os produtos que vinham antes deles eram muito mais tóxicos. Então esses produtos foram tão utilizados, e dentro dos organoclorados, o mais famoso é o produto chamado DDT. Então aqui temos o DDT, né? Foi tão utilizado que até hoje a gente fala em detetizar o ambiente. Então a detetização veio pelo amplo uso desse produto, né, do DDT. Como se começou a entender melhor a toxicidade desse produto, começaram campanhas tentando defender esses produtos, né? Então, por exemplo, aqui o DDT é bom para mim. Então, eram campanhas tentando defender a utilização desse produto naquela época. Só que a utilização mesmo desses organoclorados, principalmente o DDT, acabou tendo um baque bastante importante com a publicação de um livro, em 1962, chamado Primavera Silenciosa. Então, uma jornalista americana, Rachel Carson, ela publicou então esse livro demonstrando o impacto ambiental produzido por esses produtos, né? Então, em especial o DDT, né? Que acabava afetando, entre outras coisas, a reprodução de aves. Então, várias espécies de aves tinham um problema, principalmente por menor produção de ovos, e os ovos apresentavam uma casca mais fina, que acabava se rompendo mais facilmente. Então, isso acabou diminuindo a fertilidade, a reprodução de um grande número de espécies de aves, né? Principalmente aves de rapina. A partir disso, até o final da década de 60, início da década de 70, houve muita discussão, e aí a partir da década de 70 começou sendo gradativamente banido a utilização de diversos organoclorados ao longo do mundo. Qual é essa questão ambiental dos organoclorados, né? Então temos aqui um exemplo com o DDT, né? Então, o DDT, fizeram vários estudos, aqui é o resultado de alguns, né? Então, na água, a presença do DDT estava em 0,003 partes por bilhão. Quando foi observado no zooplâncton, a concentração já estava maior, 0,04 partes por milhão. Lembrando, na água era por bilhão, aqui já é por milhão, certo? Em pequenos peixes que se alimentam desse zooplâncton, a concentração já é 0,5 ppm, partes por milhão. Peixes maiores que se alimentam desses peixes menores, a concentração já subiu para 2 ppm. Aves que se alimentam desses peixes já tem a sua concentração aqui, já aumentou para 25 ppm. Então, esse crescimento, esse acúmulo ao longo da cadeia alimentar foi observado aqui com o DDT, depois posteriormente foi visto que vários outros produtos, né? E não só praguicidas, como por exemplo metilmercúrio, né? Tem um comportamento bastante similar a esse produto. Então, quais são esses problemas relacionados ao efeito no ambiente de vários produtos, né, praguicidas, mas que servem para outros produtos, né, como foi citado o metilmercúrio, por exemplo, né? Então existe a bioacumulação, que é o acúmulo do produto no organismo ao longo de sua vida. Então, à medida que esse mesmo organismo vai consumindo o produto, ele vai acumulando no organismo. Então, a taxa de excreção desse produto do organismo é menor do que a quantidade, a velocidade com que ele é ingerido pelo organismo, certo? E existe a chamada biomagnificação.
Então, esse acúmulo ao longo da cadeia alimentar. Então, numa faixa mais baixa da cadeia alimentar, tem uma concentração menor, que à medida que vai sendo consumido por faixas mais altas, vai sendo acumulado, né, cada vez mais, até o topo da cadeia alimentar ter o maior acúmulo desse produto. Certo? Então, bioacumulação é o acúmulo no organismo, a biomagnificação é o acúmulo ao longo da cadeia alimentar, da cadeia trófica. Bom, então que produtos a gente vai ver aqui na disciplina, né? Então vamos ver agora nessas aulas de hoje, foi divididas em 4 episódios, nesse primeiro episódio agora de introdução. No próximo episódio dessa série, vamos ver os organoclorados e os carbamatos, depois temos as piretrinas e os piretróides e o amitraz. Obrigado.